Pernambuco, Brasil. 11h03. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Muito bem, pela CBN a gente fala para todo o estado de Pernambuco através das emissoras que formam o Grupo Nordeste de Comunicação, CBN Recife, CBN Caruaru, G1 e TV Asa Branca. Hoje a gente vai falar sobre vacinas. E aí não é de maneira específica sobre a vacina contra a Covid, mas vacinas de um modo geral. Dr. Eduardo Jorge, médico especialista em imunização, membro dos comitês estadual e municipal de vacinas Covid, de Jair Lima Júnior, presidente do Conselho Regional de Biomedicina da 2ª Região, e o médico Tadeu Calheiros, que é vereador do Recife, membro da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores. Doutor Eduardo, bom dia, obrigado pela presença. Bom tê-lo aqui. Bom dia, Aldo. É um prazer estar aqui com os amigos para comentar, discutir um tema tão importante para a população como são as vacinas. Obrigado. Vereador Tadeu, bom dia, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Aldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Aldo, de estar aqui tão bem acompanhado para esse tema tão importante. Vamos conversar. Jair, obrigado pela presença. Bom dia, presidente. Bom dia, Aldo. Bom dia, doutor Eduardo, doutor Tadeu. É muito importante a gente, num momento tão complexo como esse, que a gente já passou momentos mais difíceis, mas a informação é trunfo, né? E vocês dão a oportunidade da gente compartilhar isso aqui. Que bom. Doutor Eduardo, deixa eu começar com o senhor. Eu lhe ouvi semana passada. Aliás, eu tenho lhe aperreado muito, né, ao longo desse tempo todo. É sempre bom poder ouvi-lo. Veja, como é que o senhor categoriza o episódio da semana passada do Ministério da Saúde em suspender a vacina para adolescentes, a vacina da Pfizer, depois o próprio secretário o ministro Marcelo Queiroga disse que foi a sugestão dada pelo presidente Bolsonaro para fazer isso. Depois ele voltou, disse que não. E as secretarias estaduais seguiram a revelia, continuaram vacinando. E a Anvisa disse que o ministério estava errado. O que falar desse episódio, hein, doutor Eduardo? Eu diria que foi um dos episódios mais lamentáveis dessa pandemia. O ministro que estava torcendo e a gente achava que ele acreditava que a vacina dos adolescentes iria contribuir para o controle da pandemia, porque apesar do adolescente adoecer menos, ele tem uma alta possibilidade de transmissibilidade para os seus pais, seus avós, para a escola. Então, é fundamental a vacinação do adolescente para o controle da pandemia. Estados Unidos, maioria dos países da Europa, vacinam seus adolescentes com a vacina Pfizer, uma vacina segura, comprovada como eficaz e com eventos adversos administráveis do adolescente. Então, eu vejo com uma atitude totalmente descabida e ilógica do ministro lá na quinta-feira. As secretarias, então, doutor Eduardo, agiram de maneira correta, dando sequência à vacinação. Acredito que sim. Eu acredito que a orientação era, infelizmente, ter autonomia para tomar as suas próprias resoluções. Uhum. Antigamente, o PNI era algo sagrado no Brasil, que era importante que todos os estados e municípios seguissem as suas orientações. Como está sem comando, é importante que cada estado tome as suas próprias resoluções. Ô, vereador, o senhor faz parte da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores do Recife. Qual é o entendimento do senhor em relação à vacinação aqui na capital? A gente está avançando, o trabalho que a Prefeitura tem feito de vacinação nesse combate à pandemia é digno de aplausos. Existem equívocos ainda a serem corrigidos. Qual é o entendimento do senhor que está o tempo todo fiscalizando isso? Sim, Aldo. Como eu costumo dizer, eu sou um parlamentar não de oposição de situação, a gente é de proposição. Uhum. Então temos que elogiar o que é digno de elogio. A vacinação do Recife deve sim ser elogiada. Claro, poderia ter alguns ajustes aqui e ali, decisões que poderiam ser tomadas um pouco antes ou de forma um pouco diferente. Claro, tudo é passível de melhoramento.
mas foi algo que foi muito bem acompanhado, muito bem assessorado. O doutor Eduardo Jorge é um colaborador dessa vacinação aqui no estado inteiro, em Recife. E em Recife nós temos hoje mais da metade da população com a segunda dose completa. Com a primeira dose, a grande maioria da população adulta. E tanto é que já começamos a avançar na terceira dose. Não é? Então, alguns ajustes poderiam ser dados, por exemplo, para a terceira dose, nós incluirmos os profissionais de saúde, que é uma luta que nosso mandato vem trabalhando muito, é um avanço que poderíamos ter a mais. Mas temos que elogiar, sim, e corroboro com a fala do doutor Eduardo na importância da manutenção, e a gente até usar isso aqui para tranquilizar os ouvintes quanto à vacinação dos adolescentes. Quando a gente fala em vacinação de Jair, vamos ao seguinte, desde que eu me entendo de gente, e já tem algum tempo, a gente sempre tomou vacina, né? Isso. Eu nunca vi na minha vida se questionar a eficiência das vacinas. É claro, até um dia desse, Eduardo, tinha os grupos anti-vacinas, principalmente na França, na Europa, porque esses grupos parece que eles deram uma mergulhada, sumiram. Mas veja, Jair, esses questionamentos feitos em cima da vacina da Covid e de outras nesse caminho, isso só corrobora para o pior? Com certeza, né? A gente observa que movimentos políticos eles tentam interferir na questão da vacina, mas isso veio abaixo quando a gente observou que até aqueles que eram contra a vacina começaram a oferecer o braço, pensando na sua própria vida, né? Que queriam garantir ali a sua alguma garantia de que não iam adoecer ou adoecer grave. E a gente tem trabalhado bastante, inclusive amanhã a gente vai ter uma entrevista com uma biomédica que é doutora nessa área de biotecnologia em vacinas, no nosso canal do YouTube, que ela criou no Instagram dela, ela criou um movimento a favor da vacina e ela alimenta constantemente com informações positivas e científicas sobre a vacina, que é isso que vem a derrubar essas teses dos movimentos anti-vacinas. Agora a gente teve também um serviço muito grande nesse período causado pelas fake news, né? O que você tem de notícia errada sobre vacina, talvez seja... A gente está vivendo, doutor Eduardo, duas pandemias, a da Covid e a da fake news? Eu afirmaria que sim, Aldo. Realmente é o quantitativo de informações equivocadas, de informações mentirosas, complicando a população. A população já vive preocupada, são 2 anos de pandemia, muito tenso, de muitas perdas individuais, e ainda tem este acréscimo das pessoas que fazem o desserviço de falar errado, de falar contra as vacinas, não reconhecendo que nós só estamos hoje em uma curva em declínio, com vaga em UTI, gente. Pernambuco só tem 40% dos leitos de UTI ocupado hoje. Se vocês se recordam, há muito pouco tempo, em maio, nós estávamos com 300 pessoas em lista de espera, na fila para entrar. Exatamente. Hoje a gente só tem 40% dos leitos ocupados. E tudo isso só aconteceu devido à velocidade da vacina. Então, o risco da gama, a gente viu o impacto que teve a gama da Europa, dos Estados Unidos, e nós ainda não sentimos isso e provavelmente não vamos ter uma terceira onda da gama aqui. Por quê? Porque a vacina do Brasil caminhou relativamente rápido. Ela foi atrasada para começar, mas depois que começou, ela está relativamente rápida, porque também o brasileiro ele aceita bem a vacina, ele quer vacina, ele dá o seu braço para tomar a vacina com tranquilidade. Some-se também a uma expertise muito grande que a gente tem em fazer vacinação em massa, né? Isso. Então, se a gente tivesse começado, Tadeu e Jair, se a gente tivesse começado essa vacina em dezembro, doutor Eduardo, acho que a gente já tinha avançado muito, não era, Tadeu? A gente já teria progredido muito, né? Sim, o quanto antes a gente tivesse iniciado, melhor. Melhor, como o doutor Eduardo falou, a gente tem uma expertise muito... Você também, a gente tem uma expertise muito grande de vacinação e uma boa aceitação. Precisamos difundir essa campanha pró-vacinação. Chama até atenção aqui, Aldo, sem querer desviar o assunto, mas é importante a gente aproveitar esse espaço, que a gente precisa lembrar
das outras vacinas, porque com a Covid, tudo direcionou muito para a Covid e a gente está vendo uma queda nos calendários vacinais das crianças e outras doenças, e corremos riscos até, às vezes, de um retorno indesejado de uma doença que estava sob controle. Então é importante a gente dar espaço para isso. Um dia desses, Isso. Né? Inclusive, pelas medidas sanitárias de isolamento, a gente não teve nenhum aumento dos índices de notificação das outras doenças. Mas isso se deu em decorrência do uso de máscara, do isolamento social, que de certa maneira vem evitando. Quando tudo voltar ao normal, com esse calendário aí desatualizado, vai ser um problema sério para a população. Para retomar, né? Exatamente. Agora, a gente consegue certamente recuperar também, né? Com campanha. Tem que ter campanha, né? Não se discute isso. A mídia tem que estar o tempo todo, né? Eu não tenho dúvida que conseguimos facilmente recuperar isso. Nós somos bons em vacinação e vacina, Aldo, salva de fato vidas. Está aí. Os números não deixam mentir. A pergunta é, por que a gente nunca questionou? Vamos lá. Nunca se questionou vacina. Ou se questionou em grau pequeno. Politizaram demais, Tadeu? Sem sombra de dúvida. Vou jogar a pergunta para você que é político. Politizaram demais a pandemia e a vacina? Lamentavelmente, sim. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso não pode ser moeda ideológica para fazer para o lado A ou para o lado B. A gente está falando aqui de saúde, precisa de tecnicidade. Precisamos ouvir quem é especialista no assunto. Precisamos ouvir a Sociedade de Infectologia, a Anvisa, a OMS. Então, a gente não pode deixar que a política interfira em decisões que vão repercutir em toda a sociedade. O senhor, quando está fiscalizando nos postos de vacina aqui do Recife, o senhor nota que chegando no posto tem vacina, independente de Covid, porque Covid já é outra estrutura, mas tem vacina nos postos de vacinação? Sim, tem vacinas. A gente tem muito até melhorar. Talvez a Covid bote luz para isso. Tá. Nós íamos em alguns postos de saúde, Aldo, que as vacinas não eram armazenadas em locais adequados, eram em geladeiras comuns. Não pode. Então, mas isso acontece, ainda hoje acontece. Então, essa situação, é preciso tirar um legado da Covid. Tomara que esse legado ele perdure com a estruturação melhor dos nossos locais. Mas tem sim. Visitei, por exemplo, o Geraldão, uma estrutura que está lá toda montada, específica para isso, muito organizado, com fluxo bem determinado, drive-thru funcionando, ou seja, os postos estão funcionando adequadamente e com vacinas. Não, é preciso você elogiar o que funciona bem, né? E você fazer uma crítica construtiva porque não está funcionando. No Recife, esse Conecta Recife, ele funciona muito bem. E talvez, baseado no sucesso dele, as outras cidades também buscaram isso. Né? Jaboatão, Caruaru, Olinda, todas fazem isso muito bem. Agora, eu notei semana passada, semana retrasada, que alguns prefeitos, vereador de Jair, doutor Eduardo, alguns prefeitos querem, talvez, tomar o protagonismo da vacina e querem fazer uma coisa que termina dando errado. Olinda inventou de fazer semana retrasada um mutirão para vacinar adolescentes e foi um caos, porque não estruturaram, chamou sem programar, todo mundo foi atendendo, as pessoas querem a vacina, e foi uma tragédia, porque não tinha vacina, as pessoas enfrentaram horas e horas por conta de desorganização da própria prefeitura. Os aplicativos e esses sistemas têm ajudado muito, a tecnologia tem ajudado muito nesse aspecto. Há uma tendência, no entender de vocês, de que isso seja estendido para as demais campanhas de vacinação? Por exemplo, tríplice, doutor Eduardo, essas outras, o uso da tecnologia ajuda muito mais a partir dessa experiência da Covid? Eu espero que sim, Aldo. Eu acho que foi uma experiência muito positiva e estamos hoje extremamente preocupados. Em 2020, quando se compara com 2015, nós tivemos uma redução de torno de 30% nas nossas taxas de cobertura. Nós retrocedemos a 1983, para se ter uma ideia do risco que estamos hoje. Mas isso provocado pela pandemia. Provocado pela pandemia. Medo, né, de sair de casa, e né? também por uma coisa, que eu sempre digo que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Certo. As pessoas acham que estão controladas de qualquer luxo, de meningite, de sarampo, e não levam os seus filhos para tomar as vacinas do calendário básico. Embora a vacina Covid trouxe a vacina na tônica, é o dia a dia, as pessoas hoje se acham especialistas, não quero tomar Coronavac, não quero tomar AstraZeneca, quero tomar uma, quero tomar outra, né?
por outro lado, para as vacinas tradicionais, que nos preocupa, esqueceram a importância de ter o calendário completo para as outras patologias prevenidas por vacina. Ô, Djair, vocês discutem muito isso no Conselho Regional, essa questão de ampliação de calendário de vacinas e a importância delas para a população? Isso, discutimos bastante. Inclusive, no nosso meio tem muitos cientistas e a gente tem compartilhado bastante essas informações. Recentemente tivemos uma discussão a respeito dessa questão da terceira dose e dessa questão também da vacinação em adolescentes. Uhum. E o que mais os cientistas acham absurdo é essa falta de protagonismo do governo, que é quem tem a condição de dar uma informação que vai ser realmente disseminada, credibilizada, que vai ser credibilizada, e vem com informação totalmente errônea, desviando uma nota da OMS, e a gente fica assim, sem saber o que está acontecendo, realmente perdidos, porque a gente está fazendo o nosso trabalho, o profissional de ponta está lá no hospital cuidando do doente, a secretaria está lá articulando junto com a vigilância, mas quem era para coordenar lá em cima, infelizmente, falta um pouco, ou bastante, coordenação. Direcionamento, né, Tadeu? Aí volta a questão da péssima política que foi feita em cima disso, né? Uma briga entre governo federal, estados, municípios, acaba cada um querendo assumir determinados protagonismos, querer aparecer, como você bem falou aqui no início, e tem que ter muita coerência nas ações. Uma ação errada acaba trazendo mais consequências, desacreditando. Um mutirão, por exemplo, a gente tem em Recife, Aldo, mais de 500 mil pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose e não tomaram. A gente precisa puxar essas pessoas. Em Pernambuco. Tem que levar esse povo para vacinar. A gente precisa puxar essas pessoas para vacinar. Um mutirão pode ser uma medida boa, mas ele tem que ser planejado. Se você faz algo e que não tem estrutura, onde as pessoas vão, não conseguem a vacina, voltam, isso também pode trazer efeitos negativos. Então, tem que ter muita sensibilidade, sem querer que ganhe um protagonismo. Os louros vêm com trabalho e não com propaganda. Agora, de novo, vamos entrar nessa questão de fake news. Eu quero esvaziar isso porque as pessoas também têm que aprender a credibilizar e buscar os meios de comunicação onde a informação ela é correta. Receber um zap e já repassar para o outro, isso é de uma irresponsabilidade monstruosa. Doutor Eduardo, em se tratando de vacinas, o maior questionamento agora da Covid foi, mas como é que uma vacina leva 10 anos, 8 anos, 5 anos para ficar pronta e a da Covid ficou pronta em tempo rápido, 1 ano? Outra, se questionou, como o senhor disse aí no início, a origem da vacina. Não, porque vem da China eu não quero, vem da Índia eu não quero. Enfim, já questionaram todas essas outras vacinas que a gente tomou, nunca se questionou. A desinformação ainda é a pior arma que a gente está tendo de enfrentar? Eu acho que, junto com a pandemia, essa é a segunda pandemia, é a desinformação ou a tia do WhatsApp, como a gente chama, que repassa tudo que recebe para todo mundo. Agora, realmente, a gente precisa ter espaços como esse para esclarecer a população, e a população tem que buscar as fontes confiáveis para acreditar na vacina. Então, hoje, tem muita polêmica envolvida, política, envolvida outras questões também. Lembrando que as vacinas Covid não surgiram do nada. Nós já tínhamos o SARS-CoV-1. Para o SARS-CoV-1, já tinha se feito a vacina de vetor viral, essa da AstraZeneca. Já estava pronta para o SARS-CoV-1. Então, quando surgiu a pandemia para o SARS-CoV-2, imediatamente foi rápido essa adaptação. As vacinas de RNA era uma coisa que estão se pesquisando há mais de 20 anos, gente. É uma tecnologia que veio para ficar, não só para vacina, mas para tratamento de doença grave, baseado na tecnologia de RNA, como são as vacinas da Pfizer. Então, não foi algo que surgiu em 24 horas que estudaram e se lançaram. Eram
plataformas que já tinham sido e vinham sendo estudadas para outras coisas, que adaptou-se rapidamente ao SARS-CoV-2 e permitiu que, em tempo recorde, a gente tivesse uma vacina em dezembro de 2020. A pandemia começou em dezembro de 2019. Em um ano já tivesse alguém tomando uma vacina para a Covid, algo que a gente não pensou que essa pandemia pudesse acontecer um dia. Se falava sempre de gripe, né? Uma nova pandemia importante para a gripe, etc. Mas o SARS-CoV veio aí e nos pegou de surpresa e estamos conseguindo controlar, e com as vacinas de tecnologias variadas e diferentes, evidentemente, a gente ressalta para a população. Toda vacina tem evento adverso, pessoal. A maioria, eu diria 99%, leve. Dor no local, febre baixa, mialgia, dor no corpo. Isso não é só contra a Covid, não, né? Toda vacina, toda vacina, né? Toda vacina. E tem os eventos adversos raros, que são graves, acomete um quantitativo muito pequeno, mas que precisamos, sim, ficar atentos também a eles. Entendo. Aldo, diga. me permita só destacar um ponto em relação à ciência. Ela trabalha silenciosa, muitas vezes, em relação à população em geral. E a ciência não é política, isso, né? Exatamente. E é um comportamento que tem mudado positivamente. Eu acho que a partir de agora, o que a gente produz em laboratório, nos grandes centros de pesquisa, está sendo divulgado de uma maneira mais coloquial, mais ampla. Exato. E isso vai dar mais credibilidade para muita coisa. Por exemplo, nesse momento, ninguém está discutindo, mas já tem várias vacinas em fase 3 para as variantes recentemente descobertas. Certo. Se por acaso, a partir de um momento, aparece aí uma variante que ninguém está credibilizando mais a vacina, já se tem como nessas plataformas de RNA mais rapidamente se produzir vacina para aquelas variantes. Eu tenho uma base pronta, né? Então, forma, né? Exatamente. Isso porque a gente sabe que no mundo não está controlado. É porque esse bichinho é danado. Esse Covid é um infeliz, doutor. Ele está aqui, aí já cria outro, aí outro e outro. É isso que a ONU tanto defende, né? A gente precisa vacinar o mundo todo, porque enquanto não vacinar, a gente está gerando novas variantes, porque ele se replica e vai gerando novas variantes. Olha, o que vocês estão citando aqui, Tadeu, é importante. Foi o doutor Eduardo que puxou isso. Eu lembro que teve um mês aí que a gente deu um pico de 3.000 contaminações aqui no estado. Acho que esse final de semana foi 144, coisa assim. Veja que queda, não é? E não tem outro caminho. Claro que é a vacina, minha gente. Não tem o que discutir. Agregado né, às orientações de higienização, de máscara, essa coisa toda. Digo isso e reforço vacina porque eu sempre toco nessa tecla do questionamento. Por que as pessoas estão questionando dessa maneira feroz? Eu tomei vacina de pistola. Lembra ter aquelas pistolas? Ninguém nunca questionou. Todo mundo tem uma marca no braço grande. Enfim, e aí a impressão, viu, vereador, já que o senhor é o homem da política, é que, de fato, politizaram demais. Né? Isso não é uma coisa brasileira, não. Isso é uma coisa, parece que global, né? De fato, foi no mundo inteiro. E aqui eu fico muito mais à vontade, Aldo, que além de ser da política, claro, você eu sou médico, saúde, eu estou nos hospitais, eu atendo no Hospital Correia Picanço, eu atendo no Hospital de Câncer. A gente recebe pacientes da linha de frente no Hospital Correia Picanço da Covid. A gente consegue perceber claramente essa diminuição que você falou. Perfeito. E não é outra coisa, é a vacina, é a campanha de vacinação. Exato. Agora, uma coisa para a gente ir para o bloco, para a virada, doutor Eduardo. Acho que foi já que citou, e também corroborado pelo vereador, nós temos aí 500 mil pessoas para tomar a segunda dose. Aí se fala numa terceira dose. Qual é a diferença de terceira dose para a dose de reforço? Então, importantíssimo essa diferenciação. Então, os pacientes imunodeprimidos, que são quem? Os transplantados, os pacientes em tratamento para câncer, os pacientes que fazem hemodiálise, essas pessoas não responderam bem às 2 doses de vacina. Então, eles precisam de uma terceira dose para que a sua resposta seja adequada. Já os idosos, eles tiveram uma boa resposta, produziram
anticorpos, mas que diminuíram ao longo do tempo. Essa é de reforço. Essa é a dose de reforço para quem respondeu e, ao longo dos meses, a sua resposta está sendo comprovada que foi reduzida com risco, outra vez, para esta população já vacinada com 2 doses. Isto é o reforço para esse tipo de pessoal aí. Tá, e o senhor continua, e continuamos, devemos continuar defendendo a vacinação para adolescentes, né? Isso tem que continuar, né? Não tenho a menor dúvida. O adolescente, ele é elo importante da cadeia de transmissibilidade. Agora, se você me perguntar, eu só tenho 2 vacinas. Eu dou ao adolescente ou eu faço o reforço do idoso? Certo. Eu diria, faça o reforço do idoso. Perfeito. Tadeu, deixa eu voltar com você no segundo bloco, porque eu tenho que ir para a formação de rede. A gente vai para o repórter CBN, vacinas, pauta do programa. Eduardo Jorge, Tadeu Calheiros e Jair Lima. Daqui a pouco a gente volta. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela. Seguimos pela CBN Recife e as emissoras que formam o Grupo Nordeste de Comunicação, CBN Recife, CBN Caruaru, G1, TV Asa Branca. Vacinas, pauta do nosso debate. Eduardo Jorge, especialista em imunização, membro dos comitês estadual e municipal de vacinas Covid, de Jair Lima Júnior, presidente do Conselho Regional de Biomedicina da 2ª Região, Tadeu Calheiros, médico, vereador do Recife, membro da Comissão de Saúde da Câmara. Vamos avançar um pouco, doutor Eduardo, vereador Tadeu, presidente de Jair. A gente já falou aqui sobre essas questões mais voltadas aí para o fake news, para a vacina que está acontecendo. Vamos visualizar um pouco. É possível que a gente entre 2022 com números muito mais equilibrados em se tratando de pandemia, especificamente sobre Covid. E aí a segunda pergunta, baseada no que o Jair falou. E o resto do calendário, doutor Eduardo? Eu acredito que sim, para a Covid. Eu acho que se em dezembro nós conseguirmos avançar na 3ª dose, na dose de reforço, nos adolescentes, e eu digo mais, nas crianças. Então, o Chile já começou a usar Coronavac em maiores de 5 anos. Eu creio, eu espero que essa seja uma boa vacina para a faixa etária pediátrica. Chile. A China também está usando, a né? China também está usando, né? a Sinopharm, que é uma parecida com... Para crianças. Para meninos acima de 5 anos. E a Pfizer anunciou hoje, né? A segurança a partir de 5 anos também. Então, se a gente conseguir ter uma população realmente imunizada, é provável que essa pandemia, apesar das variantes, apesar do comentário do presidente também, que reforçou isso, que não adianta o Brasil só estar imunizado. Essa é uma pandemia. Os países pobres hoje só estão 20% imunizados. E a gente vê a Bélgica, a Holanda, com doses para tomar 3 vezes a sua população. Então, nós precisamos também realmente assumir esse compromisso que a OMS está cobrando tanto de vacinar o mundo inteiro. Não adianta só os países ricos e médios estarem protegidos, senão isso vai ter variantes Memi, vai surgir todas as variantes aí pela frente. Desculpa, Eduardo, estava discutindo semana passada aqui, viu, Tadeu e Jair, com cônsules aqui no debate, como a gente nessa pandemia só está olhando para a gente. A África, por exemplo, ela está no estado de penúria terrível porque não tem vacina. E como o senhor citou aí, tem país que tem vacina para 3 vezes mais a população e o mais sério. A própria OMS já fez o alerta de que vão vencer vacinas. Vai vencer até o final desse ano, e por que não distribui esses milhões e milhões para os países? Então, como você falou, né, já é uma questão global, né? É uma questão global. A gente não tem como quebrar essa cadeia de novas variantes se a gente não quebrar a cadeia de transmissão do vírus. A cada transmissão que ocorrem mutações naquele vírus, algumas são viáveis, outras não, e ele vai sendo selecionado naturalmente. E a gente permite que esse processo se acelere quando a gente não faz vacinação, quando a gente não usa máscara, quando a gente não usa álcool. Então, não tem outra maneira, é vacinar o mundo todo o mais rápido possível, senão a gente vai caminhar cada vez mais
para um fim mais lento dessa pandemia. Agora, o vereador Tadeu, como o senhor anda muito pelo Recife, a gente tem aqui todos os problemas do mundo. Eu acho que boa parte ele termina se concentrando, né, aqui no Recife, na metropolitana e no estado. Porque, veja, do ano passado para cá, a gente teve um aumento de quase 500% de arbovirose. A gente está tratando de pandemia, Jair, mas esqueceu dengue, chikungunya e zika. E até agora não tem vacina, né, para dengue, chikungunya e zika, e é uma questão muito de infraestrutura. O que o senhor tem flagrado, notado aí na cidade quando o senhor anda? O esgoto continua aberto, a água continua empoçando, esqueceram um pouco as arboviroses, foi? Sem dúvida, Aldo. Isso é um assunto que eu já trouxe para a Câmara por mais de uma vez. Fiz uma audiência pública sobre esse assunto, mostrando o percentual elevadíssimo que você trouxe de aumento dessas arboviroses. Fizemos uma campanha muito forte para a convocação, inclusive há 2 semanas atrás a Prefeitura convocou mais 59 agentes de endemias, que é para poder estar difundindo a educação, mas a gente nota uma diminuição daqueles fumacês. Para quem está nos ouvindo sabe o que é isto, certo. Aqueles carros que passam soltando fumaça, né, para poder diminuir a população de Aedes aegypti. Não é? A gente notou uma diminuição, estamos cobrando da Secretaria calendário para os carros que passam nas comunidades, e a gente ainda vê terrenos baldios, às vezes casas abandonadas, que são verdadeiros criadouros. Precisamos ter uma política pública, junto com agente público, que seja uma parceria com a polícia, com qualquer outro ente que possa ter essa autoridade, para poder estar vigilante dessas casas abandonadas, desses espaços que estão ali sem ninguém e ficam verdadeiros criadores. Agora, sem contar os esgotos a céu aberto, que às vezes a gente isso é coisa de país subdesenvolvido, né? Infelizmente, né? Não era para a gente estar vendo isso. O Zika é uma coisa nossa, né? Parece que é uma patente nossa, né? Não era para a gente estar vendo isso, né? No tempo de hoje, era para a gente estar, enfim, em outro patamar. Mas não podemos esquecer, né? Claro. Temos que focar para poder isso não ganhe proporções ainda mais altas. Eu queria falar uma coisa ainda sobre a vacinação, ó, me permita, de adolescente, que eu estava ouvindo e a palavra motiva, né? Mas já se diz o ditado, o exemplo arrasta. E às vezes, numa discussão anterior, a gente ficava ouvindo a população leiga dizendo, os médicos, os profissionais dizem isso, mas se forem com eles, fazem diferente. Eu queria trazer aqui o meu exemplo. Eu sou pai de 3 filhas mulheres, 2 delas, uma de 18 anos e uma de 15, e todas vacinadas. Então, é um exemplo que a gente mostra que a gente não está aqui só no discurso, a gente vacina sem medo, acreditando na vacinação, e quero levar isso para os seus ouvintes. Jair, e doutor Eduardo, qual é o futuro em se tratando de vacinas? A gente vai ter vacina para tudo? A tendência é que a gente tenha vacina para tudo, que o camarada chegue e se vacine para... Gripe já tem, mas a outra gripe, enfim... É uma tendência de evolução da medicina em fazer vacina para tudo, Jair? É uma tendência de se fazer vacina para aquelas doenças que mais matam. Tá. Essa é a nossa prioridade quando a gente pensa numa produção de uma vacina. Mas ainda não se olha com os olhos que devia se olhar para isso. Por exemplo, você vê leishmaniose aí matando um monte de gente e não existe uma vacina para leishmaniose. Você citou a dengue. A dengue já existe vacina, mas ainda tem uma faixa etária restrita de adolescentes até 45 anos, só é disponibilizada no privado. Então tem algumas questões que... Mas aí também não entra as questões mercadológicas, não, Jair? Fazer vacina para a leishmaniose que só existe no taquinho do mundo, né? Na verdade, não é que só existe... O custo é alto, né? Não é que não existe vacina, né? Num taquinho do mundo. A questão é que mata muito pobre. Certo. Entendeu? Faixa etária não vem aí... Quer dizer, é doença de pobre, doença de pobre. Então, aquelas doenças consideradas como negligenciadas, elas já existe um programa para tratar delas, para cuidar delas, porque elas foram esquecidas, porque só mata pobre. Entendo. Um outro de poder aquisitivo melhor vem adquirir uma doença dessa. Entendo, bem observado. Diga, doutor Eduardo, vai ter vacina para tudo? Não, vai ter para as doenças que epidemiologicamente precisarem de vacina, e isso que foi comentado aqui é importantíssimo. Então, calazar, esquistossomose, são doenças que só acometem os países pobres e não tem pesquisa nessas vacinas que precisariam ter para as populações mais pobres do mundo. Por isso que a Covid, como pegou todo mundo, foi muito rápido e teve vacina rapidamente. Mas veja, se quiser, desenvolve.
Se quiser, sim. Né? Se quiser, desenvolve, né? Isso. O se estudo quiser, é avançado. Agora também se gasta muito para desenvolver uma vacina, não gasta? Muito. Muito. Valores absurdos. Isso não é uma coisa Barata. De custo. Não. E é por isso também, né, que teve quem financiasse isso, porque ia ter um lucro por trás. Sim. Aí tá. O mundo está dizendo isso. Todo mundo empenhado. A China anunciou semana passada, doutor Eduardo Tadeu e Jay, que já tinha vacinado 90% da população, né? E claro que as notícias vindo da China, você não tem toda aquela certeza. E o número de mortes pela Covid, muito baixo também. Agora, claro que o sistema é outro, né? A eficiência, quando surgiu, é outra, enfim. A gente vai estar sempre com as portas abertas para pandemias nesse naipe aí da Covid, doutor Eduardo? Aldo, é uma pergunta complicada, mas eu acredito que sim. Então, o SARS-CoV ele veio demonstrar isso, que surpreendentemente um vírus pode surgir e causar uma pandemia mundial. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa dessa pandemia. Eu acho que precisamos ficar atentos e alerta que vírus respiratórios surgem e se transmitem com uma facilidade enorme. Então, a atenção deve ser redobrada. Eu aproveito também o gancho para falar da importância do saneamento básico mesmo. Então, só a água, só o saneamento é mais importante do que as vacinas em custo-efetividade na promoção da saúde. Então, a gente primeiro tem que fazer o dever de casa de saneamento básico, acesso à água potável e a seguir as vacinas. Doutor Tadeu, isso aí a gente cobra do senhor, que é vereador e está lá no plenário, está na tribuna e tem a obrigação, claro, de cobrar isso junto ao gestor. Como é que o senhor enxerga isso como médico? E aí, representando a gente, né, como povo lá na Câmara, a gente tem uma cidade aí que até um dia desse tinham catalogadas 575 favelas. Onde lê-se favela, não tem isso que o doutor Eduardo citou, zero de saneamento básico. Como é que a gente pode evoluir se a gente mora numa cidade em que todo bairro do Recife tem uma favela no raio de 1 quilômetro? É uma resposta muito difícil de como a gente pode evoluir, mas são com políticas públicas responsáveis, voltadas para isto, né? E tem uma integração de um corpo técnico para poder dar essa cobertura. Isso eu recebo essa missão com muita tranquilidade, porque o principal foco do meu mandato é a saúde. E a gente não tem, por exemplo, Aldo, cobertura de estratégia da saúde da família para todo o Recife. A gente precisa, o PSF é que o senhor o PSF. A gente precisa, por exemplo, ampliar, que é uma medida mais fácil do que você, talvez, sanear tudo. O saneamento é o mais importante. Claro. Mas a gente tendo equipes profissionais situadas nessas regiões, vai se poder tratar estratégias, identificar, ser cobrado que ali seja saneado. A gente precisa ter esse mapeamento, é preciso de informação para se decidir política pública de saúde. E às vezes você não tem a integração nessa informação. Eu estou tentando, Aldo, fazer o que eu chamo de raio-x da saúde, visitar todas as unidades de saúde durante o meu mandato, para poder mostrar à prefeitura, ao Poder Executivo, está aqui, essa é a nossa situação. Junto a isto, trazer a situação daquela localidade. Como é que está aquela localidade para saneamento, para acesso à água potável e todas as outras medidas que interferem na saúde. A prefeitura tem quantas unidades locais de saúde? Sem contar UPA, tem hospitais mantidos pela prefeitura. São muitos aqui na cidade? São, vereador? Hospitais de maior porte. Sim. Aldo, de maior porte nós temos agora... A Medeiros é municipal ou é estadual? O CISAM é estadual. É estadual. Né? Municipal você tem o quê mesmo? As Só tem o Hospital da Mulher, as maternidades, né? E as maternidade, policlínicas, né? Aldo. A Policlínica do Ibura, a Policlínica de Afogados. E elas têm funcionado direitinho? O senhor tem andado? Aldo, eu tenho ido. Olha, você se surpreende com o que o senhor lhe disser. As estruturas físicas são realmente muito ruins dentro das unidades, das principais unidades da prefeitura na capital, no Recife. Certo, não é? Recife. Então, os banheiros... Não, porque o Estado é uma mazela, em se tratando de... A gente viu o Otávio de Freitas... Semana passada mesmo estava rodando o vídeo aí do Otávio de Freitas, assim, guerra. O Getúlio Vargas são 2 banheiros para 40 pacientes brigarem por um banheiro. O senhor atende onde? Eu atendo no Hospital Corrêa Picanço e no Hospital de Câncer em Pernambuco, todos SUS. O Corrêa Picanço, como é que é? No Hospital Corrêa Picanço, eu costumo dizer
e puxando a brasa para a minha sardinha, que é o melhor hospital do estado, porque também tem uma vantagem. Tem um peso federal também, não tem? Não, é estadual. Estadual. Ele tem uma grande vantagem porque ele é um hospital de porta fechada, ele é um hospital de referência para determinadas patologias. Não é de porta aberta ao público, só vem encaminhado para doenças infecto-contagiosas. Tem uma triagem. Tem uma triagem, então fica mais fácil de administrar e funciona muito bem. Nós temos muito bons serviços dentro da prefeitura, dentro do estado, mas a precariedade ainda existe. Você me perguntou das unidades. Então, se você for em todas as unidades, em todas as policlínicas, Afogados, Ibura, e qualquer outra policlínica que se visite, vai ver que as paredes, a estrutura física mofada, espaços pequenos, é muito ruim mesmo, é degradante de ver. Precisa desse investimento alto. O que choca a gente, sabe, é que há quantos anos a gente não faz esse tipo de observação e de reclamação? Eu entendo que em 4 anos você não pode, de fato, fazer muito, mas se faz quando se tem um plano, uma estrutura de Estado. O problema é que é questão política. O camarada começa aí o outro não termina. Não é possível que em 20 anos, por exemplo, você não consiga colocar uma política de saúde, uma política de educação, né? Consegue-se, mas infelizmente a gente não vê. Não tem uma política de Estado, né? Não tem essa política planejada ao longo de uma década, por exemplo. Não vê isso na prática. A ampliação da cobertura, como falei dos PSFs, a gente viu os PSFs eram estratégia. Hoje já é um programa, já é algo definitivo, mas a gente vai ver postos de saúde bem estruturados, mas vai ver outros que você não tem recepção, que você tem esgoto a céu aberto. Então é muito ruim. A gente está falando ruim, mas vamos para o bom agora, Djaí. A gente passa a ter também boas referências de vacinas, de produção. A Fiocruz tem se destacado muito, né? O Instituto Butantan também tem se destacado muito. Tem um lado positivo nessa história toda, Djaí? Tem sim, a gente ganha experiência, né? Infelizmente, em relação à Fiocruz, a gente não produz o IFA ainda. E é por isso que a gente... Está caminhando, não está? Há uma tendência, né? Tá, mas essa falta agora, essa redução na distribuição da AstraZeneca já foi por conta disso. Houve uma entrega menor em agosto e setembro, não houve orientação... É da Índia e da China, né? Isso, da China, principalmente da China. E não houve orientação para as secretarias municipais de reservar as segundas doses. Então, a gente está tendo aí que fazer a vacinação heteróloga de maneira primária, né? Que a gente não tem ainda tantas informações, só tem em relação à AstraZeneca e Pfizer, e está tendo que usar a Pfizer como a segunda dose. Mas a gente ganhou muita experiência, sim. Bom, que aí também, acho que até o senhor falou, Eduardo, quem tomou AstraZeneca, que não tem AstraZeneca para tomar a segunda dose, pode tomar a da Pfizer, né? Pode sim. Isso. Então, os esquemas heterólogos, especialmente esse, AstraZeneca e Pfizer, tem comprovado que dá excelente resposta. Embora a gente reforça que a situação normalizou, já tem AstraZeneca em todas as cidades de Pernambuco. Perfeito. E aos poucos a gente vai avançando. O senhor também entende assim, doutor Eduardo? A gente passou, de certa forma, também a ser um pouco de referência na produção de vacinas. Já era, mas passou a ser mais respeitado? Passou sim. A gente era um grande aplicador de vacina. Nós sabemos fazer campanhas de vacinação. Isso. Em relação à produção, nós tínhamos uma produção importante do Butantan, mas a gente deu demonstração que também temos capacidade de ter tecnologia e pessoal qualificado para que esse caminho de produzir suas próprias vacinas sejam realizados. Isso significa independência. É importantíssimo. Então, mas a pandemia proporcionou isso, no entender de vocês, ou não? A gente correu contra... Sim. Não é? Ela antecipou muita coisa, antecipou muita coisa. Exatamente. Inclusive, muitas linhas de pesquisas foram direcionadas para essa área por conta da necessidade agora da pandemia, né? E não está sendo divulgado. Mas tem vários trabalhos aí já em fase de conclusão com vacinas produzidas aqui com a nossa ciência. Uma curiosidade, Jair, a má política, a distorção de informações, ela prejudica o trabalho de vocês, que são biomédicos? Prejudica porque a gente não tem investimento onde a gente precisaria ter. Houve cortes ao longo dos anos? Vem sendo feito há muito tempo. A ciência vem sendo... vão tentando matar a ciência por inanição, né? Assim como você estava falando agora há pouco, das políticas públicas, todo mundo sabe, já está careca de saber, né?
que a atenção primária ela chega a reduzir 92% em países desenvolvidos dos problemas que a gente tem nos grandes hospitais hoje. No entanto, se você perguntar a qualquer secretário de saúde como é que está o investimento na atenção primária, porque isso é repassado pelo governo federal, ao longo dos anos vem caindo exponencialmente. Isso aí os de estados maneira assumem, negativa, né? As né? prefeituras vão assumindo e chega uma hora que não pode mais. Não dá mais sustentar. PSF mesmo, Tadeu, eu acho que é uma máxima. A prefeitura aguenta até onde pode, porque tem um repasse do governo federal, 70%, se não me engano, o governo não repassa, a prefeitura termina assumindo e não consegue. Acaba não sustentando mais. Acabaram com o NASF, há cerca de um ano atrás, o investimento do NASF. Então, aquela equipe que fazia o matriciamento das equipes de atenção primária não tem que ser financiada agora pelo município. Poxa. Então, isso vai fragilizando cada vez mais. O mau investimento político atrapalha em tudo. O mau uso da política atrapalha em tudo. É verdade. É difícil. Você investe em política, ou em ciência, não aparece. Aí as pessoas optam por não investir. A Covid trouxe o quê? Trouxe luz para aquela área da ciência. Então, se verteu muito investimento, por isso que a gente teve tanto avanço e mostra o potencial que nós temos. Nós temos que ter uma política de investimento independente de querer aparecer naquele assunto, porque o resultado vem ao longo do tempo. Perfeito. Então, eu só quero investir na construção de uma praça ou construir um hospital novo, porque eu vou trazer visibilidade política. E é esse o nosso problema. A gente atua muito assim, a gente vê isso atuar, a gente precisa modificar isso. Mas é importante que o senhor faça esse mapeamento e disponibilize ele da saúde. É bem interessante, porque hoje, com as redes sociais do bem, a gente consegue reproduzir essa coisa. Eu lembro que o seu colega André Regi, quando vereador do Recife, ele fez um mapeamento interessante sobre a educação. Todas as escolas você buscava no site, sabia da estrutura, sabia de tudo. Foi um trabalho importante. E é uma oposição responsável, essa que o senhor faz. Então, tenta botar isso mesmo, porque é importante que a gente tenha essa informação de saúde. Nosso projeto veio baseado nesse bom trabalho de André Regi. Os bons exemplos têm que ser seguidos e expandidos. E é isso, é usar a política para trazer coisas boas. Perfeito. Doutor Eduardo, obrigado pela atenção, pela disponibilidade, pela presença. Até um próximo encontro, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e reforço. Vacina sim. Vacina sim. Doutor Tadeu, obrigado pela atenção, amigo. Até o próximo encontro. Eu que agradeço, Aldo. E só para registrar, doutor Eduardo foi meu professor, fez parte da minha formação como médico, viu, Aldo? É um prazer estar aqui ao lado dele também, junto de Jair. Proporcionar encontro dos amigos. Presidente Jair, obrigado pela atenção. Obrigado, Aldo. É um prazer estar aqui com vocês. Quero só reforçar o convite no nosso canal do YouTube amanhã para ouvir a doutora Melanie sobre vacinas. E é sempre um prazer falar com o doutor Eduardo. O doutor Tadeu foi a primeira vez, mas é um prazer estar aqui. Que bom. Só para reforçar, Jair, qual é a hora da transmissão? Qual é o canal do YouTube que procura? O canal do YouTube é só colocar CRBM2. CRBM2. E o horário é às 8 horas da noite. 8 da noite, então. Tá bom. Obrigado. Aos amigos, muito grato pela atenção. Já já a gente disponibiliza esse debate nas redes sociais. CBN